Fala galera, sejam muitíssimos bem-vindos. Espero que estejam tendo todo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora em que vocês estejam assistindo a gente. Esse é o Podcast in Story, o Podcast na História. É um projeto dos residentes pedagógicos vinculados ao programa da residência pedagógica oferecido pela CAPES, Governo Federal. Então, desde já fica aqui o nosso agradecimento, não só ao programa, mas à nossa querida preceptora de cidade, que vem nos orientando de uma forma muito ímpar nessa jornada que a gente está trilhando, e o professor orientador Fernando Mattioli, que além de nos possibilitar a trabalhar em um projeto muito único, também colabora nos guiando dentro dessa fase que não está sendo muito simples por causa do nosso período pandêmico. Então é isso, voltamos às apresentações. Esse que vos fala, muito prazer, eu me chamo Akira Katayama, eu sou professor residente pelo ERENC Clementino Coelho e discente do 8º período de licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco. A galera do 2º ano do ERENC aí tá mais acostumada comigo, mas vai ser um prazer trabalhar com todos vocês que estão vindo por aqui hoje. Roberlândio, faça suas apresentações. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Roberlândio Ferreira, também sou residente do programa Residência Pedagógica em História do ERENC Clementino Coelho, sou discente do 8º período do curso de Licenciatura em História da Universidade de Pernambuco, a UPE Campus Petrolina. Pois é, sejam muito bem-vindos aqui. Por muitas décadas, nas narrativas históricas, se privilegiaram alguns agentes históricos, homens brancos, deuses, grandes nações. Vocês já haviam pensado sobre isso? É real. O discurso histórico que prevaleceu por muito tempo foi a história dos vencidos, dos grandes feitos e dos grandes acontecimentos e dos grandes heróis. É certo que os historiadores e pesquisadores têm-se o passado, o tempo, como foco de estudos, mas estudar o passado, o tempo, é analisar e compreender os diversos agentes participantes desses acontecimentos. Dessa forma, então, nota-se que a história, os fatos históricos, são constituídos de múltiplos agentes, mulheres, crianças, homens, reis também. Pois é, então essa proposta de podcast tem o objetivo de trazer para vocês a representação de algumas mulheres que se destacaram na sociedade em suas épocas e, consequentemente, também gozaram de prestígios e de privilégios. Então, eu te convido a sentar à nossa mesa de história. Só não esqueça de usar a máscara e de higienizar suas mãos com álcool e gel. Então, como o Roberlândio já bem disse, a gente estava no mês da mulher e a ideia do podcast já havia nos interessado. Então a gente resolveu unir o útil ao agradável e a gente utilizou essa temática de mulheres na história. A gente pediu para os alunos que a gente tem no ERENC fazer uma série de áudios, de uma pesquisa, na verdade, sobre figuras icônicas. Então, sejam elas no meio literário ou não, e nos mandassem a sua contribuição. Então, devido ao quadro geral, que a gente já explicou que a gente está pandêmico, a gente resolveu não esperar pela disponibilidade presencial de cada representante para fazer um podcast meio flow, mas todo mundo junto. Então, como não seria legal, a gente resolveu fazer esse esquema, remodelar para um formato de podcast, mas para o Fala que eu te escuto. É o que a gente vai acontecer aqui. Então, eles se organizaram com nossas orientações e nos enviaram áudios de até 3 minutos. Esses 3 minutos vão ter curiosidades, história dos próprios indivíduos que eles pesquisaram, e a gente vai aqui ouvir eles juntinhos, só entre nós, tranquilo, e vamos fazer alguns comentários sobre isso também, sobre a temática desenvolvida. Então, quem sabe aí a gente vai poder ajudar vocês futuramente. Ouçam sutilmente eu falar a palavra Enem. Então, vamos ficar por aqui e a gente vai fazer essa explanação de áudios e conversar sobre eles. Tudo de uma forma bem suave, tranquilo? Vou rodar o primeiro áudio aqui, tá bom, Roberlândio? Então, Guinevere é a lendária esposa do rei Arthur. Ao lado do seu marido, a rainha reinava sobre a Inglaterra. A partir de sua utópica corte de Camelot, ela era considerada uma das mulheres mais belas. E para alguns cavaleiros da Távola Redonda, ela era a mais bela de todas. A confissão desses cavaleiros era tanta que, em alguns casos, eles desafiavam para um combate singular aqueles que ousavam dizer ao contrário, e dessa forma Deus estaria
ao lado daqueles que estivessem com a verdade. Leodegrance entregou a tábua redonda ao rei de Bretons como presente de casamento. Como esposa de Arthur, Guinevere era vista como a mulher que servia de modelo para todas as demais, pois a rainha possuía inúmeras qualidades. Ela era muito educada, assim como versada nas artes femininas. Mas o que mais era admirado era sua beleza, que iluminava a corte de Camelot. Sua beleza fascinava quase todos à sua volta, ao ponto de que um cavaleiro da Tábua Redonda acabou se apaixonando perdidamente por sua rainha. Seu nome era Lancelot. A rainha também se apaixonou por ele, que era o melhor e mais leal cavaleiro da Tábua Redonda. Por muitos anos, eles se mantiveram leais ao rei até o momento em que essa paixão mútua já não podia ser contida. Embora colecione vitórias nas suas batalhas, Arthur e Guinevere não conseguem ter um herdeiro. Guinevere acredita que esta é a sua punição por desejar outro homem, enquanto Arthur pensa que o problema está nele. A rainha se envolveu romanticamente com um cavaleiro, mas não foi capaz de manter o romance em sigilo, pois Atlan, um cavaleiro traiçoeiro, denunciou ao rei Arthur a infidelidade de sua esposa, o que fez o reino entrar em uma grande crise e, posteriormente, uma guerra civil destruindo o reino de Arthur. Essa crise combinou com a morte do rei. Sentindo o peso da culpa, Guinevere vai viver em um convento. Lancelot tenta convencê-la a partir com ele, mas Guinevere já decidiu passar o resto da vida no convento, sem jamais se perdoar por ser a causa da ruína de Arthur. Ok, acho que agora eles terminaram o áudio. Quer apontar alguma coisa, Roberlândio? Fica à vontade aqui. Então vamos lá, que a gente está dentro da minha área aí de especulação. Primeiro de tudo, eles pontuaram uma coisa que eu acho que devia ser corrigida, que primeiro a ótica da mulher no medievo literário e religioso é interessante esse ponto, mas primeiro de tudo, na primeira parte do áudio eles falam que Guinevere é uma rainha que reinou durante a Inglaterra pelo século XIV, século XV. Não é bem isso. A história dela, na verdade, antecede muito mais. E vamos lembrar que quando a gente utiliza o termo Inglaterra nesse meio, vale salientar que é uma forma de recorte temporal para a gente conseguir se localizar melhor. Mas não existe Inglaterra nessa época. Normalmente, nas histórias, isso me surpreendeu muito quando eles puxaram isso, porque a história de Guinevere, ela é sempre atrelada ao círculo arturiano, porque ela faz parte desse círculo arturiano, é um meio literário. Na maioria dessas histórias, elas são vindas de menestréis, jograis, etc. E é interessante porque o resumo que eles encontraram foi um compilado gigantesco de várias obras que existiram ao longo sobre Guinevere, mas o principal deles está nesse livro aqui, A Morte do Rei Arthur, e por sinal é meu objeto de pesquisa, mas eu achei interessante porque em momento algum eu sugeri para eles procurarem lá. Então provavelmente foi algo que eles acharam mais dentro da pesquisa deles. Mas esse é o primeiro ponto. Houveram muitas histórias que eles juntaram em um único resumo, muitas curiosidades aí. De fato, houve uma, abre aspas, traição de Lancelot com Guinevere a Arthur. Isso se deve por conta de alguns pontos que a gente vai citar aqui brevemente, porque senão vai ficar muito extenso. Primeiro de tudo, sim, a partir de uma ótica cristã, houve a traição. Entretanto, eles configuram a partir de uma origem alamana, não céltica, alamana. E dentro da cultura alamana, essas porventuras, esse poliganismo não é necessariamente errado. Então, dentro dessa concepção, não há uma traição de fato. O que a gente pode interpretar aqui é que Lancelot, ele jurou sua espada como vassalo a Guinevere, sendo que ele também era jurado de Arthur, ou seja, há uma dupla vassalaria.
Isso é normal nesse meio medieval. Entretanto, ao olho cristão, de fato, é uma traição, porque houve a consumação carnal. E a partir desse aspecto é interessante fazer valer o áudio dos meninos, porque eles falam que ela era sempre uma rainha muito querida, muito, muito linda, e de fato é. Nessa fonte aqui, do século XII, quando a gente pega para discutir um pouco mais e avançar na leitura, a gente percebe que quando Arthur ele toma a decisão de executar Guinevere, toda a cidade fica em comoção. Toda a cidade, apesar de entender a traição, se sente triste, amargurada pelo que está acontecendo ali, porque não era para acontecer. Esse tipo de sucessão deixa a cidade extremamente empolvorosa, e quem aparece para salvar ela, Lancelot. Então, tipo, Guinevere, ela teve uma importância no meio literário muito ímpar. Se a gente for observar a filmografia de hoje, do século XXI, a gente vai perceber que na maioria das suas obras, das obras do contemporâneo, Guinevere é uma guia para Arthur. Guinevere é uma fonte de luz que consegue lançar Arthur para caminhos mais longínquos. Uma percepção minha que eu tive ao ler essa obra é que, a partir da morte do rei Arthur, do anônimo Map, a gente não tem um autor definido para essa obra. Era muito comum que os autores eles se escondessem atrás de pseudônimos, então, mas dentro da historiografia a gente conseguiu mesmo mais ou menos identificar quem é o cidadão. A Guinevere, a figura de Guinevere, ela vai sumindo, vai dando muito mais figura a empreitadas do rei Arthur solo, histórias mais soltas dele, mais aventuras, de como ele chegou à realeza, não de como ele já estava na realeza. Então Guinevere ela não faz parte desse nicho. A gente vai ter um poema de Thomas no século XVII, se não me engano, falando sobre a rainha Guinevere, as brumas de Avalon e etc. E vão ter muitas obras sobre isso. Eu vou parar um pouco por aqui, porque senão a gente passa muito tempo falando sobre o ciclo arturiano e a rainha Guinevere. Roberlândia, você queria fazer um adendo, alguma coisa? Só queria dizer, para a gente perceber essas narrativas que também houveram mulheres de grande prestígio que se destacaram na política, porque muitas das vezes essas narrativas não são trazidas à tona. Essa rainha, por exemplo, ela foi fonte, né, inclusive, de inspiração para vários textos literários, como você destacou. É muito importante a gente perceber essas particularidades. Ótimo. E como o próprio Roberlândio falou também, a rainha Guinevere ela era uma rainha não só linda, ela não possuía só beleza, ela era culta, ela era inteligente, e por muitas das vezes ela fazia parte da diplomacia, por muitas vezes ela resolvia os problemas de Arthur. Então, claro, ainda é uma figura real, ainda é uma figura nobre. Nem todos não, na verdade, as pessoas que circundavam esse meio, esse recorte temporal que a gente está observando, as mulheres principalmente, 99% não faziam parte dessa escala que a gente está falando de Guinevere. Mas lembrando também que isso é um meio literário, lembrando também que se trata de uma ficção, mas que a gente pode tirar muito proveito dela, principalmente no meio acadêmico e entre outros meios. Vamos seguir mais adiante a discussão. A gente tem um áudio agora do segundo B sobre a Ordem das Clarissas Caputinhas, que depois eu fui fazer uma pesquisa, é complicado. É uma variante muito interessante. Eles trouxeram uma coisa bem completa aqui. Vamos lá? Soltando. Apresentação podcast História do segundo ano B. A ótica feminina no medievo literário e religioso. Não se pode conceber a história das artes sem a presença da mulher, quer como inspiradora, quer como criadora. Ela aparece na obra do pintor, do escritor, do executor ou do músico, como motivação claramente expressa pela linguagem do gênio, tanto na Antiguidade, na Idade Média, na Renascença, no século XVII, como nos nossos dias. A mulher sempre esteve e sempre estará presente na arte. Ordem religiosas feminina. Ordem das Irmãs Clarissas Capuchinhas. Uma ordem católica pertencente à segunda ordem franciscana, que constituiu o ramo feminino da Reforma Franciscana. Isso tem início em 1522
Annick Maria Lorenza Longo, uma viúva espanhola, fundada em Nápoles um hospital para doentes incuráveis, conhecida como Complexo degli Incurabili. Ela fica a cargo de uma comunidade da Ordem Terceira Franciscana, da qual a fundadora fazia parte. Com a chegada da frades capuchinhos a Nápoles em 1529, Maria Lorenza interessa-se pela forma capuchinha, que estava na origem da criação daquela ordem alguns anos antes. Em 1533, São Caetano de Thiene conseguiu o cargo da direção do hospital, que em 1535 conseguiria a aprovação canônica da nova ordem feminina, com o nome de Irmãs Franciscanas da Terceira Ordem, de caráter marcadamente contemplativo e adaptado à clausura. Santa Clara de Assis nasceu no dia 16 de julho de 1193. Pertencia a uma nobre família, era dotada de grande beleza, desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que ao deparar-se com a pobreza evangélica vida por São Francisco de Assis, foi tomada a tendência religiosa de seguir entre tanto a posição da família que pretendia arranjar-lhe um casamento vantajoso. Aos 18 anos, Clara abandonou seu lar para seguir Jesus, mas radicalmente para isso sou eu encontro de São Francisco de Assis e fundou o ramo feminino da ordem franciscana, conhecido por damas pobres ou clarissas de zelo, na prática e no amor da mais estrita pobreza do seu primeiro milagre. Foi enviada demonstrando sua grande fé um ano antes de sua morte, em 1253. Santa Clara assistiu à celebração da Eucaristia sem precisar sair seu leito, desde então conhecida como protetora da televisão. Durante o Império Romano, os seguidores de Cristo sofreram perseguições e criaram muitos mártires. A Igreja sempre celebrou os apóstolos e mártires de Cristo e usou seu exemplo para solidificar novas crenças religiosas. A santidade deve ser entendida como um fato histórico, inserido em um contexto complexo que deu à religião cristã seus primeiros fundamentos. A prática de leitura e escrita eram muito comuns entre elas, o que traçou um estilo literário predominante nos monteiros que adotaram a regra de Santa Clara, estabelecendo um padrão de educação religiosa. As ordens religiosas são a forma mais comum em várias religiões de vida consagrada segundo a hierarquia. A das Irmãs Clarissas Capuchino são fruto da inspiração recebida pela nobre catalã Maria Lorenza Longo, membro da Ordem Franciscana secular, então residente em Nápoles, Itália, onde fora em razão do trabalho do marido, que era cavaleiro regente da chancelaria real, tendo sido envenenada por uma criada e sofrendo paralisias. Logo após ficar viúva, foi pedir a graça da cura na Santa Casa de Loreto, onde se deu o milagre e ficou restabelecida. De volta a Nápoles, auxiliou na fundação e dirigiu o Hospital dos Incuráveis, onde ajudava a cuidar dos enfermos, visando tanto a saúde do corpo quanto da alma. Ali também aconselhou os frades menores capuchinhos no início da reforma da ordem, período de grandes tribulações. Movida por grande zelo, percorria as ruas da cidade, os locais onde proliferava a prostituição, admoestando as meretrizes e oferecendo-lhes auxílio a fim de mudarem de vida, obtendo muitos êxitos. Curiosidade do tema. No hábito social, as mulheres eram sempre encaradas pelos modelos distintos como Eva e a Virgem Maria. Curiosidades do subtema. Maria Lorenza adotou regra da Santa Colette de Corbier para adaptá-las e acrescentá-las com algumas das regras dos capuchinhos. Santa Verônica Giuliani, 1660 e 1727, foi a primeira santa capuchina. O primeiro
mosteiro na América foi fundado no México em 1665. As ordens religiosas nasceram da necessidade do cristianismo de agrupar esforços móveis no sentido da propagação da religião. Sobre as ordens das Clarissas Caputinas. Primeiro de tudo, a voz da menina é muito fofa, né, velho? Concordemos. Com certeza, eu também concordo. É isso. Ô, Berlândia, quer fazer algum comentário? Galera, é muito interessante, né, esse áudio que a gente acabou de ouvir, porque também nele a gente pode perceber que as mulheres também se destacaram até no campo religioso. Nós estamos acostumados a perceber aquele ministério da igreja, mas formado por homens que geralmente liderava os cargos mais altos, né, do clero. Mas também não é somente assim, tá? Tivemos aí mulheres que se destacaram, uma delas a gente acabou de citar no áudio, inclusive mulheres que tiveram amplo prestígio no campo religioso e que fundaram até ordens religiosas, não é isso, Akira? Isso. Eu gostei do apontamento do áudio do segundo B. Achei um pouco longo, mas é interessante porque eu entendo que o assunto consome muita demanda. Mas eu acho que um dos pontos principais que eles colocaram foi o engajamento da mulher na cidade medieval, principalmente nos hospitais. Existem muitos personagens nessa cidade medieval que eles aparecem, a partir do século XIII, principalmente nesse âmbito, nesse aspecto, e as mulheres elas tendem a dar um acréscimo nesse escopo. Então o engajamento delas dentro dos hospitais é muito interessante, até a canonização da irmã Clarissa. Dito isso, é válido salientar algumas coisas que o áudio deixou, mas por ser um pouco longo, talvez não tenham ficado tão claras. A Ordem das Clarissas, ela pertence a uma ramificação franciscana, e a Caputina é outra ramificação da Ordem das Clarissas. A Ordem das Clarissas, ela surge há uns 4 ou 5 séculos atrás. Então, basicamente, o que são essas ordens? As ordens religiosas, elas provêm do advento ordens mendicantes, que são ordens religiosas formadas por frades, freiras, que vivem em conventos ou monastérios. E a Ordem das Clarissas Caputinas, elas têm um monastério aqui no Brasil, em Manapá, onde esses convênios, onde essas idealizações ainda são imbuídas dentro da ordem. Por exemplo, a privação do âmbito monasterial, elas não saem, a não ser para idas em hospitais, etc. E isso ainda é muito, muito característico desse tipo de ordem, somente dos frades. Então, eles centram a sua ação, o apostolado, na oração, na pregação e na evangelização, no serviço aos pobres e nos demais obras de caridade. Tem alguns exemplos que dá pra gente citar aqui de ordens mendicantes, que vocês vão lembrar na hora, que são as ordens franciscanas, de São Francisco de Assis, e São Domingo de Gusmão, que é as ordens dominicantes. Ambos são fundadores de 2 ordens mendicantes, como eu acabei de falar, e são muito notáveis entre elas. Além disso, a gente tem os agostinianos, os mercedários e as carmelitas. São também 3 ordens mendicantes muito importantes dentro do seio da Igreja Católica. E essas ordens elas desempenham um papel fundamental na Reforma Católica, que a gente vai abordar um pouco mais à frente no próximo áudio, e na evangelização das Américas. Então, esse ponto que eu queria falar das ordens mendicantes. Um ponto que ela falou bastante interessante, perdão, que foi a escolha da própria irmã ao fundar a ordem, que ela casou-se com Cristo, sendo assim ela não teve um casamento de conjunção, como é que eu posso proceder, moral, carnal. Basicamente, o casamento com Cristo é uma forma de, abre aspas, escapar de uma vida normal, de uma vida onde você tem que se casar, de se ligar a um homem, de ter uma família. E esse casamento com Cristo é justamente essa entidade que nos faz pensar que a mulher, por mais ínfima que seja, possuía uma escolha assim no medievo, apesar que não eram muito grandes, ambos de convir, mas o casamento com Cristo era uma das opções que tinham-se para se livrar dessa vida postulada.
no mais, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, Rob. Tá. É importante a gente salientar que essas mulheres, junto com essas ordens medicantes, elas só não atuaram na área de evangelização, mas também da caridade, na questão da saúde e também na questão educacional. Então, ok. A gente pode passar para o próximo áudio. Tudo bem para você, Robin? Minha filha. Vamos lá. O próximo áudio é do segundo áudio. Já estou puxando aqui do latim, né? O próximo áudio é do segundo ano C. Ele vai falar um pouco sobre o Malleus Maleficarum. E é uma leitura pesada. Uma leitura complicada. Vamos ver o que eles falaram aqui. Tô soltando. O Malleus Maleficarum, também conhecido como O Martelo das Feiticeiras, é um livro ou manual inquisitorial, publicado em 1486 ou 1487 pelos dominicanos Henry Kramer e James Sprenger, na Alemanha, em cumprimento à Bula Papal de Inocêncio VIII. Sobre o manual de combate ao praticantes de heresias, e tornou-se o guia dos inquisitores pelo restante do século XV e seguintes. Embora no período existam outros manuais, esse é um dos mais cruéis, ensinando sobre ódio, tortura e morte. Apesar de seu conteúdo obscuro, é uma obra da Idade Moderna. O livro é dividido em 3 partes. Primeira, relata as propriedades do demônio e sua ligação com a bruxaria. Segunda, trata de lidar com os malefícios durante o dia a dia. Terceira, faz a descrição de como proceder aos julgamentos e cumprir as sentenças. Embora o livro traga a dupla autoria, modernamente é consenso que o papel do então renomado autor Sprenger na escrita deste livro deva ser mínima. É marcante na obra de Kramer que a bruxaria era algo exclusivamente feminino. O Malleus, fruto desse pensamento, trata a existência de bruxos como algo minimizado, como realmente exceções. Os magos, por exemplo, não são bruxos, ou porque eles só usam de poderes naturais ocultos, ou porque estão iludidos pensando que agem sob o comando ou influência do demônio. Eles, ao contrário das bruxas, jamais poderão ser ligados ao diabo, pois isto só ocorre por meio de pacto explícito, selado em relação sexual, desconsiderando, portanto, a existência da homossexualidade. Nenhum tratado anterior foi tão enfático ao mostrar o sexo feminino como instrumento satânico quanto este. Pode ser considerado um marco da demonização da mulher, expondo à perseguição e ao castigo. Essa forma de pensamento ensejou em inúmeras atrocidades ao longo da história, processos que levaram à morte de milhares de mulheres sem um devido processo legal, baseado em confissões, delações e torturas, perpetuando por muitos anos inúmeras ilegalidades. Catarina Enoch foi a primeira, depois que em 1627 a influente comerciante foi condenada e executada por magia maléfica, iniciou-se uma alavanca de processos por bruxarias na cidade alemã de Colônia. Nos 3 anos seguintes, pelo menos 24 mulheres foram acusadas e mortas. As mulheres eram consideradas seres inferiores, sendo retratadas ao longo da obra O Martelo das Feiticeiras durante a leitura como seres mais propensos à bruxaria e feitiçarias e, portanto, mais suscetíveis a entregar-se a superstições diabólicas. Bem pontuado, eu acho. Eu acho que o áudio terminou. Ela pontuou bem, eles pontuaram bem no sentido de que o Martelo das Feiticeiras é um manual, é uma bula papal, colocada como um manual inquisitorial para caça às bruxas. Entretanto, tem alguns aspectos que vale a pena salientar. Malleus Maleficarum é uma leitura complicada por vários aspectos. Vamos entender primeiro um contexto, principalmente quando ele fala sobre as heresias. O James Sprenger e o Richard Kramer, eles vão na Alemanha em busca desses focos de
de heresia que estão tendo. Então, lembra quando eu falei na aula que a gente tem que tomar um pouco cuidado com a palavra heresia? Porque ao você interpretar a Bíblia, a palavra sagrada, de uma forma inerente, diferente do que a ótica vigente estabelecida se aplica, basicamente é um ato de heresia. Você interpretar ela ao seu bel prazer é uma heresia. Isso muda com Carlos Magno a partir do século IX. Entretanto, é importante salientar que esse contexto onde ele se encontra do século XV, apesar de já existirem cidades medievais, ainda assim existiam pessoas que viviam pelos campos, pessoas que viviam fora da cidade medieval. E essas pessoas, não se esqueçam de hipótese nenhuma, elas provêm cada um de sua cultura, cada um de seu âmbito. Então, a gente vê o Malleus Maleficarum muito como uma ótica do homem sobre a mulher, da figura masculina interpretando e bendizendo o que, abre aspas, quer sobre a mulher. Isso é complicado, porque a gente vai cair justamente nesses relacionamentos de que uma bruxa, para existir uma bruxa, ela precisa ter a marca do demônio. E você só tem essa marca quando você se deita, ou quando você tem relacionamentos sexuais com um demônio. Vale salientar também que demônio, diabo, satanás e Lúcifer são coisas diferentes nesses aspectos. Há todo um expurgato, há toda uma arquitetura satânica nesse meio. A gente tem que lembrar também que a Idade Medieval é uma época onde as pessoas viviam em uma constante batalha espiritual, viviam uma constante guerra invisível que eles não podiam ver. A guerra entre o bem e o mal, a guerra entre Deus e o demônio. Seja o diabo feito uma construção social ou não, o inferno ele só vai ter cara de inferno a partir do século XV para o século XVI com Dante Alighieri. Então, esse ponto é interessante. A gente pontou um pouco aqui e vai um pouquinho mais para frente, que é quando elas comentam justamente sobre o aspecto do bruxo, que é quase improvável que exista bruxos. Entretanto, dentro do Malleus Maleficarum ainda assim existe a perspectiva de que possa existir bruxos. Bruxos são bruxas, só que no masculino, e eles são, na verdade, filhos gerados desse relacionamento entre mulher e diabo. Então, é um ponto interessante a se comentar também. Rob, quer falar alguma coisa? Eu só quero mesmo salientar a importância desse trabalho realizado pelos alunos do Eren Clementino Coelho, porque eles nos traz as várias atuação das mulheres, né, nas suas várias posições sociais e políticas que obtiveram destaque em suas épocas. Então, ele consegue trazer, né, as várias facetas dos discursos históricos, a partir deles o papel, né, frente dessas mulheres frente à sua época, que inclusive possui também valor histórico, né? A gente está sempre acostumado a ver, né, como eu já falei, a história dos grandes homens, dos heróis, mas essas mulheres elas também tiveram destaque. Ok. Vale salientar também que no século XV a gente começa o período das reformas religiosas, da Contra-Reforma, e que o Tribunal do Santo Ofício foi o período inquisitorial, e que esse manual também ajudou em muitas coisas. E eu não quero muito entrar no mérito de tortura e etc. que aconteceu sucessivamente dentro desse período, mas uma coisa me incomodava muito quando eu lia Malleus Maleficarum, que era a purificação através do fogo. E essa questão ela é sempre emblemática, porque quando eu li a primeira vez, eu acreditava que realmente era uma purificação através do fogo. Você tentava purificar a alma da bruxa, abre aspas, bruxa, como uma forma de tentar salvar a alma. Só que quando a gente para ler a Bíblia, as escrituras nessa época,
e a gente se depara com uma parte de Apocalipse que fala que os mortos se levantarão e que ascenderão ao reino dos céus. Então, se a gente parar para pensar, a fogueira era uma forma de justamente não permitirem que essas mulheres ascendessem ao reino dos céus. Era uma forma de punição extrema. Mas fica aberto vaga a interpretação. Essa foi minha interpretação que eu tive e é simplesmente um choque muito grande de contextos que a gente tem aí. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre isso, Rob. Você tem? Não, Akira, eu só quero agradecer mesmo a todos aqueles que estão nos ouvindo, que teve nos confiou esse tempinho, se dedicou um tempinho para ouvir. Muito obrigado por ter sentado aqui nessa mesa de história. Senhoras e senhores, como o Robelândio falou, a gente vai encerrando por aqui. Ficou um pouco grande esse podcast, mas são assuntos muito delicados, são assuntos que a gente gostaria de conversar um pouco mais com vocês. Quem sabe possam aparecer outros podcasts para a gente conversando sobre mulheres ou até mais, fugindo um pouco do escopo da história de gênero, a gente possa conversar sobre assuntos que vocês querem também, que vocês determinem. Isso é sem problema nenhum pra gente. A gente tá aqui para conversar sobre história, perder um tempinho, na verdade ganhar tempo e conhecimento. Então, fica aqui meus agradecimentos a toda a equipe que ajudou aqui a estar proporcionando esse momento com a gente. Agradecimento ao professor Roberlândio, agradecimento ao Léo que tá ajudando, ao Leonardo que tá ajudando a gente aqui a gravar. E inteiramente grato também à equipe que está fazendo essa supervisão da gente, professora Gicidete, professor Mattioli. Nossos agradecimentos também ficam aos alunos do EREM, que têm sido maravilhosos, principalmente com as contribuições que tiveram. E paz, fiquem tranquilos, fiquem bem. Não esqueçam, a gente não está vivendo num momento fácil, mas por mais que o momento seja complicado, sempre a ponte de luz que a gente pode se apegar. Então, esse momento vai passar, assim como todos os outros já passaram. O importante é a gente ficar bem. Então é isso, até a próxima. A gente fica por aqui, essa edição está terminando e um grande abraço para vocês. Valeu!